isso que eu falei. Como que a gente vai começar? Então, o que você acha da gente começar? Opa, aqui é o Caio. Opa, aqui é o César. Opa, que é o Vitor. Da E no hora. episódio de hoje... Bom, então vamos começar o primeiro tema falando sobre jargões. Nesses primeiros minutos do vídeo, onde a galera chega, opa, aqui é não sei o que lá, o Érico veio muito forte, né, falando isso, opa, aqui é o Érico. Opa, aqui é o Érico. E ele até tem um vídeo falando sobre o poder disso, de marcar a sua presença, né, as pessoas... Você tem uma marca, né, mesmo que seja seu nome, é uma marca. Sim, é como se fosse uma assinatura, né? É, tipo uma assinatura. Eu acho válido em determinado momento do jogo, assim, fazer parte de você ter uma assinatura, mas acho que não necessariamente na mesma ordem de importância do seu conteúdo ser uma coisa bem relevante. Acho que tem várias coisas mais importantes antes do que essa assinatura, né? Eu acho que o grande problema é que a galera coloca isso como prioridade, né? Ah, eu não tenho um jargão, então eu não vou começar meus vídeos. Ah, sem o meu jargão... Não vai rolar meu projeto. Eu acho que essa história de jargão ela é muito complicada, porque corre o risco de perder a autenticidade e para manter a autenticidade ele tem que vir naturalmente. E só vai vir naturalmente se você começar a gravar. Uhum. Então, mano, começa a gravar. E depois esquece. você vê. E se rolar, rolou. E se não rolar, tá tudo bem. Também. Sim. Fica assim, tá tudo bem. Imagina se a gente ficasse discutindo aqui qual que ia ser o jargão para começar. Não ia começar nunca. Nunca. E aí a gente ia ficar discutindo. E assim como o jargão, existem outras barreiras também, né? Que acho que a gente pode chamar de grandes barreiras que fazem as pessoas não começarem um projeto online, não começarem os seus projetos, que de repente tem até um baita conteúdo ali, né? Um ensinamento, alguma coisa legal, e as pessoas deixam de fazer por essas barreiras que acontecem. Uma delas é o jargão, outra delas que eu pensei aqui também é que as pessoas se comparam muito com a galera que já faz vídeo há muito tempo, já tem canal com milhões, milhares de pessoas, e elas se comparam com essa galera falando assim, o cara tá usando uma câmera, um microfone lapela, uma iluminação, tipo nós aqui agora. Esse baita microfone. Um baita microfone. No nosso caso, a gente já trabalha com isso há muito tempo, então a gente já tem equipamento para a gente prestar serviço e a gente está utilizando para o nosso conteúdo, né? Mas... Acho que com todo mundo acontece isso. Eu via muito isso quando a gente trabalhava com música. Então, sei lá, o cara estava começando uma carreira e aí ele viu o que o artista grande estava fazendo e ele queria fazer igual. Só que, na verdade, o que ele precisava fazer era o que o artista fez no começo, entendeu? Que ele não viu o que o artista fez no começo. Então, várias pessoas que estão no começo de carreira, que estão começando, elas veem a pessoa em super alta performance, com um monte de estrutura, e acham que precisa daquilo para se tornar aquilo, né? Mas, na verdade, ela precisa de outras coisas que, muitas vezes, isso não é exposto, né? E acho que uma das nossas missões aqui é expor isso. Expor o que é o começo. Como que funciona. O que você precisa fazer no início para você conseguir chegar naquele nível, né? No caso da música é bem nítido que eu lembro que as pessoas precisavam ter um DVD. E às vezes elas queriam ter um DVD antes de ter público. Sim. E, mano, arranjava investidor, dava um jeito, pedia desconto, chamava brother para gravar e gravava um DVD. E não tinha público para mostrar. Exato. Aí não sabia se postava, se não postava aberto no YouTube. Aí não sabia o que fazer com aquilo e morria o projeto. E era bem engraçado porque tinha grupos, né, principalmente os pagodes que a gente fazia, eram grupos com música legal, cara. Sim. Músicas que eu escuto até hoje. Às vezes eu coloco lá no canal e uso. Então, assim, por que não deu certo, né? O fato é, para você conseguir ter um negócio grande, você não tem que fazer o que os grandes fazem. Você tem que fazer o que os grandes fizeram quando eles começaram. E eles não começaram grande, eles começaram pequeno. E aí você tem que fazer o que gente pequena faz. O próprio Érico, cara, eu lembro que depois de ele faturar milhões, ele ainda assim gravava vídeo com o celular dele. Sim. Cara, porque não precisa de mais. Acho que é uma ansiedade que a galera tem de ter sucesso e se estabilizar. Eu preciso de muito dinheiro. Eu acho que um problema que atinge muitas pessoas é a pressa em querer ficar grande. E não pode ter pressa. Não dá para ter pressa, porque ele não é rápido.
Às vezes tem algumas anomalias, alguém no primeiro lançamento faz 6 dígitos, 7 dígitos, mas não é o padrão. Não é. As pessoas, elas querem ser o Whindersson Nunes, tipo, que foi um sucesso muito rápido. A Kéfera mesmo, que também foi um sucesso muito rápido. Mas são pontos fora da curva, né? Isso eu acho que é um dos obstáculos também que vale a pena pontuar. Tipo, você não pode se guiar pelos pontos fora da curva. E eu acho que muita gente se guia por isso. E é por isso que a gente vê muita gente começando projetos e de repente a galera para de fazer conteúdo. E aí vem aquela dúvida, né? Por que o projeto do cara não deu certo? É claro que cada caso é um caso, mas existem vários algumas... pontos, né? Sim, tem vários pontos. Mas tem alguns que são principais. Por exemplo, acho que o primeiro ponto é a não insistência. Então a pessoa, ela grava um vídeo, grava outro, aí viu que não deu nem 10 visualizações, desiste. E nada se faz em pouco tempo. É real batalha isso, mesmo. né, cara? É muito real. Às vezes a pessoa fala, mano, só vou fazer se for um vídeo muito top. Aí ele gasta um mês para fazer um vídeo de 10 minutos. Cagada. Cara, quantas vezes a gente já não gravou, tipo, sei lá, demorou muito tempo para gravar um vídeo super produzido. E aí depois fez outros vídeos que deram muito resultado, tipo, com 1/3 dessa produção, de equipamento, de pessoas envolvidas. Cara, tem inúmeros casos. Tem inúmeros casos. Inúmeros casos mesmo. Mas, cara, por exemplo, eu tenho um brother que chama Renato. Ele é adestrador e aí ele posta bastante conteúdo sobre isso. E de verdade, deve postar há uns 3 anos. Todo dia ele posta alguma coisa. Ele posta, mano, demais. Tem mais de 1000 posts já só sobre isso. E o Instagram dele tem 1000 pessoas. 3 anos. Então, assim, não caiu naquele primeiro problema que a gente discutiu. Porque ele insistiu, ele tá há 3 anos postando. Tem mais de 1000 posts. E por que não deu certo? Por que não cresce? Não é que não deu certo, por que não cresce? Tem várias teses, né? Vários sinais, né? Tem vários sinais. Porque, assim, nesse caso dele, eu arrisco dizer que é porque o conteúdo dele não é bom. Então, quando a pessoa assiste, não fica claro o objetivo do vídeo. Porque ele não fala nada, ele só mostra ele fazendo exercício com o cachorro. Então, mostra ele fazendo exercício, acabou, e aí você assiste e fala, pode crer, o cachorro obedeceu, acabou. Ele não ensina como fazer, ele não fala qual que é o objetivo disso, ele não fala nada. Ele só mostra ele fazendo exercício. Porque o que acontece? Se o conteúdo fosse bom demais, ia crescer. Mesmo sem investimento. Sim. O investimento ele acelera, mas ele não é determinante. Inclusive, assim, esse papo do investimento é bem interessante, porque o que acontece? Tem pessoas que já começam investindo sem saber se o conteúdo está sendo bem aceito ou não. Então, eu acho que um dos primeiros passos é você começa fazendo conteúdo, testa ele organicamente e vão ter vários sinais que... O que é organicamente? Organicamente é quando você posta um conteúdo em uma rede social, no caso um vídeo, a gente está falando, tipo YouTube, Instagram e o Facebook. E aí nessas redes sociais esse vídeo ele vai se comportar de alguma determinada forma. Então as pessoas vão dar like, dar um dislike, elas vão compartilhar, elas vão comentar, elas vão poder fazer diversos fatores. Vão poder salvar no Instagram. E aí esses sinais que essas pessoas vão te dando vai dizer se o seu conteúdo é bom ou não. Tem um exemplo bom, né, que a gente trabalhou com o Thiago Brunet, que é um pastor, e a gente gravava as pregações dele e ele falava para o público, né, dava exemplos de versículos e coisas pontuais da Bíblia, né, coisas que a gente não sabia. Sim. Acho que vocês que estavam gravando ele, né, inclusive. Foi isso aí. E aí ele falou, e aí, foi legal a pregação? Vocês gostaram? Sei lá. Talvez sim, talvez não. Mas por quê? Pô, cara, não entendi o que você falou lá do versículo tal, não entendi. E aí ele sacou que ele tinha que falar com todo mundo, não só com quem lia a Bíblia diariamente. Ele tinha que ajustar a forma que ele estava transmitindo aquele Então, conteúdo. A comunicação é muito importante, porque às vezes o seu amigo está falando para um público que não é o que está seguindo ele. Então ele é técnico, só que quem segue ele é o público final, por exemplo. Ou o contrário. No caso desse meu brother, ele não fala.
Então o conteúdo ele não tem um objetivo. Ah, entendi. Só mostra ele Só mostra ele fazendo. fazendo as paradas. É tipo assim, mano, eu sei fazer. Só isso. Fechou. Tá, entendi. Entendeu? No caso desse cara é isso. Mas realmente tem gente que, quando começa a gravar vídeo, fala de maneira super complicada. De um jeito que não dá pra Termos entender. técnicos muito... Por exemplo, quando começa a falar de física quântica. Mano, Uma coisa que... eu não sei nem a física de Newton. O cara vem falar de física quântica. Não sei calcular a hipotenusa, o cara vem falar de física quântica. Beleza. Se o cara estiver direcionando para esse público e conseguir atrair esse público que sabe fazer tudo isso, o problema é que quantas pessoas sabem fazer isso? Pois é, mas o cara normalmente ele não tá falando pra esse público. Geralmente não, né? Porque ele quer falar para o público geral e usa os termos, né? Isso. Normalmente isso é falha de comunicação. Que nem um termo que eu acho terrível quando alguém usa. É copyright. Copyright é uma palavra que lembra direitos autorais. Já tem esse problema. Já tem esse problema. E aí você fala, não, mas não é isso. Aí a pessoa, mano, então eu não faço a menor ideia do que é. E aí para de te ouvir, porque copyright, que a gente apelida de copy, cara, Ainda tem essa, né? Tem um apelido. tem um apelido. Vem ser meu copy. E aí você coloca no Google Translator. Não, vou traduzir, né? Copy, cópia. Aí você fala, ué, Cara, você vai copiar ou você vai fazer? então. Mas fazer o quê? É pra fazer uma cópia, então, é isso. Não dá. Cara, pra mim, copywriter que divulga o trabalho de copywriter não é bom copywriter. Simples assim. Porque no caso ele só vai falar com quem já tá muito dentro, né? Ele não vai conseguir ensinar novas pessoas. E geralmente quem tá muito dentro talvez não se interesse tanto, né? Eu acho que ele não vai conseguir se comunicar com a massa, né? Ele não vai conseguir, tipo, pegar um grande número de pessoas que poderiam se tornar bons escritores persuasivos. Ele não vai conseguir trazer essa pessoa, porque ele só fala em copyright, ele só fala esse tema, entendeu? Sim. E aí, realmente, ele precisaria se comunicar de uma outra forma para depois, talvez, dentro de um curso ou num nível de consciência mais aperfeiçoada, a pessoa consiga perceber que copy é aquilo que ela quer ser, o copywriter, né? Cara, eu tenho um exemplo muito bom de quando a pessoa ela sabe falar direito e quando ela não sabe falar direito. O que eu quero dizer por falar direito? Eu acredito que a comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Então, se eu vou falar alguma coisa, eu só sou um bom comunicador se você consegue entender o que eu estou tentando falar. Certo. Beleza? E aí, é engraçado porque às vezes você quer explicar para uma pessoa uma coisa que ela não sabe, dando exemplos que ela não conhece, usando termos que ela não conhece. Isso nunca vai dar certo. Por exemplo, se a gente quiser explicar agora o que é tensão elétrica. Cara, tensão elétrica é uma coisa muito simples. E aí eu fiz até um exercício aqui, eu joguei no Google, aí veio o resultado do Wikipedia. O potencial elétrico mede a força que uma carga elétrica experimenta no seio de um campo elétrico, expressa pela lei de Coulomb. Portanto, a tensão é a tendência que uma carga tem de ir de um ponto para outro. Entendeu? Que simples, né? Mano, não dá pra entender. Não dá. A não ser que você seja um físico, sei lá. Você tem que estar Sim. muito dentro. Tem que estar muito dentro. Essa é uma coisa que não dá pra entender. E aí, eu comecei a dar uma pesquisada mais a fundo sobre o que é isso para conseguir entender. E aí eu consegui traduzir isso aqui. Agora eu vou falar de um jeito que todo mundo, qualquer pessoa vai entender. Vamos ver. Imagina um cano de água, beleza? Você tem um cano de água aqui na minha mão. Se eu faço assim, a água, ela escorre. Certo. Se eu faço assim, ela escorre, certo? A tensão elétrica, ela é isso, só que para eletricidade. É a velocidade que a energia ela vai correr de um lado ou do outro. É isso. E o cara me manda um seio da tensão conjugal verbal. Mano, pelo amor de Deus. Sim. Não faz o menor sentido. Agora deu para entender. Não é? E é muito simples. E por que da primeira vez você não entendeu e da segunda vez você entendeu? Porque da primeira vez
Eu usei termos que você não conhece para explicar uma coisa que você não conhece. E na segunda vez eu usei um exemplo que você conhece. Então a gente associou uma coisa que você não conhece, que é a tensão elétrica, com uma coisa que você conhece, que é um cano de água. Sim. Aí fica simples. E essa é a missão de todo comunicador, né? Na minha opinião. Sim. Inclusive, é a nossa missão aqui, quando a gente está falando, motivando as pessoas a criarem conteúdo, a tipo fazerem o que a gente está fazendo agora, é isso. É você passar uma informação que você considera que vai ajudar outra pessoa, de alguma forma, da maneira mais fácil possível, até para uma criança entender. É que é muito viciante, né? Você vive aquilo há muito tempo. Sim. Então você já sabe aquilo há muito tempo, há muitos anos. Tem gente que, sei lá, 20, 30 anos sabe a mesma coisa. Quando você vai falar com uma pessoa que está começando a carreira, ou está no primeiro dia aqui assistindo o conteúdo e de repente fala um termo técnico, cara, pro cara que está falando é muito difícil policiar. Acho que dá para entender. Então acho que o grande segredo é quando você for fazer conteúdo, igual a gente fez hoje, é colocar tópicos e já ver as palavras que a gente vai acabar usando e tentar mudar elas para uma linguagem mais popular, né? Sim. Por exemplo, quando eu pausei ele perguntando o que era orgânico. Exatamente. As pessoas não sabem, né? As pessoas Orgânico, não o que sabem. é? Fruta orgânica? Então, em cada nicho, em cada mercado que você atua, tem os seus termos próprios, suas gírias, que nem copy, que nem orgânico. Puta, no mercado digital tem infinitas. Sim. Infinitas. E a galera inventou muitos, né? Nuggets. Nugget. Cara, Nugget é nuggets massa. pra mim sempre foi franguinho do McDonald's, cara. Raiz e Nutella. Raiz Nutella. Putz, cara, aí a gente tem infinito. Tem. Qualquer dia a gente podia fazer um glossário, né? 6 em 7. Mano, vamos fazer esse glossário, vai ser engraçado. Aí é muito engraçado, né? Porque a galera vem trabalhar com a gente, você tem que fazer um nugget. Mano, Pronto. mas eu vim editar vídeo ou eu vim fritar? frango. Eu vim fritar frango. Então, Será que eu tô na vaga certa? Não era de vídeo, Não era agora de eu sou vídeo. cozinheiro. Então ainda tem todo esse lance de você explicar, né? Então aí você não pode chegar e falar, não, o nugget é isso aqui e tal. Então você tem que, o nugget é um pedacinho pequeno do vídeo. Raiz. Difícil. Mas tem que se policiar. Tem que se policiar, não tem segredo. Eu acho que isso faz bons conteúdos. Aquele que você consegue atingir a massa. Qualquer um. Uma criança ou adolescente. Mas aí a gente entra num outro assunto. Você está falando, você não pode usar termos complicados, tem que falar de uma maneira mais simples, que até uma criança entenda. Só que aí eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que tem um personal trainer que fala assim, mano, beleza. Então eu não vou falar de glutamina, eu não vou falar de low carb, eu não vou falar de jejum intermitente. Eu vou falar de uma maneira simples. Aí ele vira e fala assim, gente, vocês têm que parar de comer merda e tem que fazer exercício. Ele falou de uma maneira muito simples. De uma maneira que qualquer um entende. Vai adiantar? Então, eu acho que ela precisa talvez de uma frequência para conseguir explicar várias nuances que tem o conteúdo dela que são relevantes para a pessoa. Porque, tipo, o que é comer merda para você, por exemplo? Não é a mesma coisa que para você e nem para mim, entendeu? Ele tem que colocar isso numa caixinha. E aí, para isso, ele precisa discorrer sobre o tema. E aí, quando ele vai discorrer sobre o tema, ele vai precisar fazer vários conteúdos e ter uma frequência grande de uma maneira fácil da pessoa entender. Então, mas aí, vamos supor então que ele resolve gravar um vídeo falando que você não pode comer bolo de chocolate. Tá, E aí ele fala, mano, você não pode comer bolo de chocolate porque engorda. certo. E aí quando você comer bolo de chocolate, aí você vai engordar. Tipo, ele tá falando de uma maneira simples. Só que isso não é uma forma que vai fazer com que a pessoa realmente absorva aquilo, entenda e... O porquê não comer o bolo de chocolate. A pessoa entende isso racionalmente. Só que por que tanta gente tá gorda, então, se todo mundo sabe o que tem que fazer? Exatamente. Essa é a grande questão. A grande questão. Não sei, por quê? Porque é o seguinte, existe a maldição do conhecimento, que é isso que a gente falou agora, de quando você usa muitos termos técnicos e tal, e as pessoas não te entendem. E a outra é a maldição do macaco, é quando você trata as pessoas como um macaco. Então você fala, mano, não pode comer porque vai engordar. Você está tratando a pessoa como um macaco, mano, isso ela já sabe. Não dá para ser tão genérico. Então tem que rolar um equilíbrio. Um equilíbrio onde você consiga explicar coisas técnicas de maneira simples, coisas profundas de maneira simples,
a ponto da pessoa entender tão profundamente que aquilo muda alguma coisa na cabeça dela. Entendi. Entendeu? E é isso que as pessoas chamam de copy. Então, por exemplo, quando você fala assim, cara, se você fica sem comer, quando você começa a sentir fome, é quando o seu corpo começa a queimar gordura. A pessoa fala, caraca, é isso. Aí, de repente, sentir fome é uma coisa boa. Entende como muda? Não é só falar, mano, você tem que fazer jejum intermitente. Tem que ficar 12 horas sem comer. Não é isso. Tem que explicar para a pessoa entender e mudar alguma coisa na cabeça dela. Aí você consegue a atenção da pessoa. Aí você se comunicou bem. Aí você se comunicou bem. E aí o que acontece? Existe um termo que a gente usa quando você consegue fazer isso. Que a gente do marketing digital? A gente do marketing digital. Eu sei. Qual que é? Será? Calma aí. Não, eu sei. Já sei. Não é isso. Ah, sei. Deixa comigo. Eu sei. Então vai, manda aí. O que é? É a desconstrução. Desconstrução. O Mário falou mesmo? Falou. Eu não sei se foi o Mairo que falou ou se o Érico falou mostrando o vídeo do Mairo. Talvez tenha sido isso. Eu acho que ele falou na Hotmart. Pode crer. No Fire, Mas né? que ele diz, né, que quando você desconstrói uma coisa, uma crença que vem lá de trás, né? Sim. Que é o que ele fez com o inglês. Cara, isso daí é muito poder, né? É muito poder. Por exemplo, o que eu falei agora de quando você sente fome é porque está queimando gordura, é uma puta de uma desconstrução. Porque a gente aprendeu desde criança que se tá com fome, você tem que comer. Tem que comer de Come 3 horas. é. Esse é o ensinamento da galera, né? Mano, aí imagina, a pessoa fala, mano, então minha vida inteira eu fiz errado, é por isso que eu não consigo emagrecer. Mano, quando você quebra o chão da pessoa, ela vai fazer o que você quiser. É, a base de uma copy poderosa é a desconstrução, né? E a desconstrução, ela não é tão difícil quanto parece. É só pegar o senso comum. Você tem que pegar o senso comum e quebrar ele. E normalmente o senso comum tá errado. É curioso isso. Você tá sendo meio polêmico, né? É. Polêmico demais, né? Polêmico. Mas assim, não é que ele normalmente está errado, é que ele é fácil de ser combatido, né? Tipo, dá pra você colocar um contraponto que seja tipo, realmente faz sentido isso aí que você tá falando. Porque assim, se existe um senso comum que normalmente dá errado, tipo, por exemplo, esse negócio de emagrecimento. Se a maioria das pessoas segue o protocolo que, sei lá quem que fez aí, e a maioria das pessoas estão acima do peso, então tem alguma coisa errada. Sim. E aí, se você consegue pegar um assunto desse que tem esse nível de incoerência, aí você consegue, tipo, achar um contraponto, tipo, valioso, assim. Aí dá pra você levar esse termo aí, essa ideia que você achou muito a fundo. E as pessoas vão te ouvir. Exato. E aí o seu conteúdo vai ser compartilhado. E aí a sua audiência vai crescer. E aí, se você colocar dinheiro, aí acelera. Tá bom. Então me acha uma outra desconstrução, sem ser essa. A clássica é a do Mairo, né? Qual que é a do Mairo? A desconstrução do Mairo é a seguinte. Você aprendeu inglês na escola, certo? Errado, você não aprendeu. Você teve aula, mas você não aprendeu. E eu vou te falar por que você não aprendeu. Se você parar pra pensar, você ficou na escola durante 10 anos tendo aula de inglês. Em 10 anos você não aprendeu inglês. E eu vou te falar por quê. Sabe por quê? Porque qualquer língua é aprendida ouvindo e falando, não escrevendo. Quando você é criança, quando você é bebê, você não aprende o português escrevendo. Você não aprende, então, filhinho, vamos começar a aprender o verbo to be. Não é assim, cara. O verbo ser, o verbo estar. Não é assim. Você começa falando, se comunicando, ouvindo, entendendo, depois vem a escrita. E na escola a gente já começa com a escrita. Então vamos aprender hi, escreve aí hi. Aí você fala, caralho, mas tem que escrever já, mas... Calma aí, né? E o ser humano, ele não foi feito para aprender a partir da escrita. Algumas pessoas conseguem, mas o padrão não é aprender a partir da escrita. É a partir de ver, ouvir e entender. E repetir, né? E repetir. É isso aí. E aí a pessoa fala, caraca, pode... Então é por isso que eu nunca consegui aprender inglês. Por exemplo, o jeito mais rápido de aprender inglês. Cara, vai para os Estados Unidos e ficar lá sozinho durante 2 meses.
você vai estar falando inglês. Por quê? Você vai escrever? Não. Você vai se comunicar. Você vai dar um jeito de se comunicar. Claro que há exceções, né? Eu conheço uma pessoa que ficou lá um tempo e voltou aqui e não sabe nem... Não, mas aí é porque a pessoa assim, ficou com lógico, outros brasileiros. E também ela pode também escolher não falar. Isso. É tímida e não quer, e, enfim, tá lá pela... Mas você vai com essa com missão... objetivo, né? Certeza, em 2 meses você tá falando. Se, por exemplo, falar assim, cara, eu preciso que você aprenda a falar inglês e eu posso te mandar para os Estados Unidos para você aprender inglês. Só que só por 2 meses. E o seu salário vai quadruplicar se você voltar falando. Rapaz, eu vou aprender. Você vai aprender inglês. Você vai aprender inglês. Isso que é uma oferta irresistível, hein? O cara tá bom de cópia. Você viu? Eu não, a cópia é a desconstrução. Esse é pitch de vendas. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais algo mais forte de desconstrução. Então, tem o do Érico, né? É o marketing de esperança contra o marketing de resultado. O padrão é, você abre um negócio e aí você fica esperando os clientes entrarem na sua loja. Você abre um site e você fica esperando as pessoas entrarem no seu site. Aí os mais avançadinhos faz uns anúncios no Google. Compra umas palavras, Sim. uns termos, e aí espera a pessoa entrar. E aí vê o que acontece. Esse é o marketing de esperança. E quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, mano, pode crer. Eu já fiz isso. Eu não tinha aberto um negócio físico, mas eu já tinha tocado na noite, então eu fiquei lá no bar e as pessoas não entravam. E era puro marketing de esperança. Então, mano, tomara que as pessoas entrem, tomara que encha. E não enchia. Às vezes enchia. Às vezes enchia. Só que, por padrão, não. E outra, e se enchesse, eu não ia saber por que encheu. Você não conseguiria repetir. Se eu mudasse de bar, ia ser um enigma. Poderia ser miado. Sim. E aí, a gente já tinha feito alguns projetos online também, o Ripping. Sim. E aí, puta, será que vai dar certo? Era puro marketing de esperança. Então, quando ele falou isso, caiu como uma luva. Puta. E deve ter caído para muito mais gente, que esse é o senso comum. Sim. Né? Eu acho que o padrão do empreendedor é esse. Fala, mano, tenho uma ideia, vou abrir um negócio. E aí ele pensa assim, como a ideia é muito boa, vai ser É um sucesso. óbvio. Aí entra com o nosso grande termo efeito Zaz. Por favor. Efeito Zaz. Como que é o efeito Zaz? Efeito Zaz é do Chaves, né? Zaz, vamos lá. Vou abrir um negócio, vai bombar, eu vou ganhar 1 milhão e vou... Bora. Exato. Que eu acho que muita copy causa isso e ninguém sabe, viu? Sim. E em mim, principalmente. Mas eu acho que eu perdi o fio aqui, com os Zaz. Causa isso, efeito Zaz. Causa. Mas quando a pessoa abre um negócio, causa o efeito Zaz. Porque assim... A ideia é muito boa. Você contou pra sua família, todo mundo gostou. Quantos projetos... Não, eu vou falar de mim. Eu já criei trocentos projetos. Sua família amou todos. Nossa, legal. Vai lá, filhão. Vai lá. Você vai se dar bem mesmo. Só que assim, quando você vai colocar na prática... Não é tão fácil. Por quê? Porque você precisa convencer a pessoa a comprar o seu negócio. E se você não monetiza o seu negócio, cara, você é fadado ao fracasso. Não tem jeito. Infelizmente, tem que tomar cuidado quando você cria o seu projeto e pensar bem se ele vai dar certo. Né? Sim. E qual que é, continuando o marketing de esperança? É o marketing de resultado. Que é quando você investe um dinheiro para captar algumas pessoas interessadas no seu projeto, para quando você for lançar, você avisar essas pessoas. E aí você começa a metrificar o quanto que o seu negócio é bom ou não. E aí ele quebra suas pernas, faz uma oferta irresistível. Mostra uns casos que deram muito certo, e aí você fala, caraca, era isso o tempo todo. Se ele deu certo, eu também vou dar. Se ele deu certo é uma das paradas mais importantes num depoimento. Por quê? Eu lembro que quando eu estava assistindo o lançamento do Fórmula, eu vi um depoimento de um cara que ele falava, mano, eu não sei nem mexer em HTML de site, eu nunca tinha ouvido falar em HTML, e, não sabia nada de computador, completamente macaco digital, e mesmo assim eu consegui fazer. Aí eu pensei, eu super nerd, mano, vou tirar isso de letra. Se o macaco digital conseguiu, eu vou ganhar muito mais. Caí nessa. É porque não é só isso, né? Não é só isso. Bom, falamos um monte de coisa, então vamos voltar e falar do seu brother. A gente falou um monte de coisa aqui que... Renato, né? Renato.
Se ele estivesse ouvindo agora, talvez esteja, talvez não. Talvez eu mande para ele. Talvez você mande para ele. Mas dentro de tudo isso que a gente conversou, o que a gente acha que ele poderia fazer para melhorar? Na minha visão, o primeiro indicativo que ele precisa prestar atenção é o crescimento. Se ele não está crescendo, é porque está errado. Ele está fazendo errado, certo? Então precisa ficar atento a isso. Segundo ponto, precisa começar a falar para a câmera. Se ele não explicar o que ele está fazendo, qual é o objetivo dele com os vídeos, a pessoa não vai entender se é para ela ou não. Tipo, a gente não consegue identificar se ele vende esse serviço, se ele só está divulgando ou se ele quer ensinar outros como é que chama? Tutores. Ou de repente, se ele quer formar outros profissionais, outros adestradores. Adestradores. Não fica claro. E às vezes a gente não consegue nem entender o que ele está fazendo com o cachorro. Uhum. Ele está fazendo um exercício que o cachorro fica parado. Ele coloca tipo a ração aqui e o cachorro não pega. Aí ele tira e dá para o cachorro. Por quê? Então acho que ele precisa ter uma linguagem mais clara do objetivo dele, o que ele quer, por que ele está fazendo isso. Uhum. E aí ele precisa começar a prestar atenção. Uhum. E aí ele precisa conseguir encaixar desconstrução nisso. Era isso que eu ia falar agora. Qual que é? Então, por exemplo, eu tenho 2 cachorras. Elas vivem destruindo as coisas quando a gente sai. Certo. Ele pode virar e falar, cara, suas cachorras destroem porque você não treinou elas para segurarem a ansiedade. Porque quando vocês saem, elas ficam ansiosas, esperando a volta de vocês. Uhum. Então, se você treinar a ansiedade, elas não vão mais destruir as coisas, porque elas vão aprender a se controlar. Pum! Comprei já. Sim. Só que não, ele não fala nada, eu nem sei se isso que eu falei tá certo. Às vezes não tá. Foi só um chute. Sim. Mas ele precisa vir com alguma desconstrução dessa. É isso aí. Por exemplo, você chegou a ver o Chico, o cachorro que destruiu a cama. Ah, eu vi. Você viu? Vi. Nossa, destruiu a cama inteira. Tem um vídeo, né? Uma cama de casal, mano, cavou e... chorando. Nossa! Terrível. Então, imagina, se com, sei lá, um treino de 3 dias resolve isso. Sim. Caraca! Quantas pessoas não sofrem disso? Isso é verdade. Eu tenho uma polêmica para você. É sobre o meu amigo? Não. Não, é sobre desconstrução. Tá, manda Porque, aí. assim, sei lá, muita gente faz digital, né? Ou é youtuber, ou é professor. Cara, meu amigo vai para Nova Zelândia, vai atravessar de bicicleta Nova Zelândia, a gente vai gravar e vai fazer umas coisas e beleza. Certo. Nem tudo dá para desconstruir. Não é uma regra, então, você precisar desconstruir algo. Correto. Porque senão a gente acaba falando aqui, você precisa desconstruir. E aí as pessoas vão falar, eu não tenho nada a desconstruir, então eu vou voltar ao que eu estava fazendo ali. Certo, já entendi o seu ponto. Então eu acho que assim, a forma como a gente... É comunicação. Sim. Eu acho que não é uma regra a desconstrução de algo. Não. Eu acho que a desconstrução, ela fortalece. Eu acho que assim, se você consegue dentro do seu mercado desconstruir... Encaixar uma desconstrução, cara, beleza. Encaixa. Mas vai lá, encaixa porque... Cara, na minha visão minha visão é a seguinte, a desconstrução, ela serve para vender. Não necessariamente um produto, pode ser uma ideia, um lifestyle, mas a desconstrução ela serve para isso. Por exemplo, o futebol. O futebol é paixão nacional em vários países e não tem nenhum tipo de desconstrução. É puro entretenimento. Alguns youtubers também são puro entretenimento. O Whindersson Nunes não tem desconstrução. É que você não precisa ser o Whindersson, tipo, eu sou a exceção e então... Você pode ser um normal, uma pessoa normal mesmo, pode. Querendo dividir algo que você conhece, que é alguma coisa que você sabe, às vezes não... Você não precisa ser professor também, você não precisa ser um infoprodutor. Às vezes você quer falar igual meu brother, mano, eu vou pra Nova Zelândia, eu quero registrar isso para o máximo de gente possível. Então, assim como tem pessoas que gostam de futebol, talvez são pessoas que gostam de assistir gente andando de bike. Sim, exatamente. É um esporte. E eu acho que todo mundo tem uma história para contar. Eu acho que isso... Sim. Acho que todo mundo tem histórias e versões. Então, eu acho que incentivar as pessoas a fazer isso no digital é legal. Se monetizar, melhor. Porque é isso que dá o combustível para você continuar o projeto, né? Mas só
para não desmerecer as pessoas que não têm uma desconstrução e não têm sim. sei lá, uma big idea. Big idea é uma grande ideia do projeto, né? Aquilo que move, né? E eu acho que de repente essa big idea ou sei lá, essa grande ideia que move o projeto, ela não é encontrada antes de você começar a fazer. Ela é encontrada no meio do caminho. Até com os feedbacks da galera que está... Exatamente. O que eu acho que a gente deve motivar as pessoas a fazerem é postar conteúdo de qualidade, coisas que realmente elas passaram e elas conseguiram superar de alguma forma e que elas acreditam que isso possa ajudar as pessoas, se comunicando de uma maneira mais clara possível e postando esse conteúdo na internet, que é onde é o veículo mais democrático que eu conheço, para fazer com que essa informação chegue no maior número de pessoas possíveis. Eu acho que é basicamente isso que a gente... E se faltou só a cereja, né? Qual que é? Autenticidade, né? É verdade. Porque falar um monte de coisa aí sem viver ou falar só por falar também... Sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que bater sempre, tipo, a pessoa ela tem que ter essa autenticidade. Às vezes você enxerga alguém que você gosta e você tenta copiar aquela pessoa. Tipo, eu acho que é uma das piores coisas que existe, os próprios jargões que a gente começou falando, entendeu? Você não precisa ter jargão. Se você não quer ter, você sai falando, cara. Que nem a gente aqui. Então, resumindo o nosso pack aqui, autenticidade, ser autêntico nos vídeos, comunicação, simples e claro, né? E, se possível, desconstruir. Show. Bom, fechou. Simbora.